Então, gente, conforme eu falei com vocês, eu saí e retornei para poder ver se a gente consegue fazer a live sem o problema de ruído no áudio. Isabel, você tá por aí? Já marquei você, Isabel. Melhorou, Célia? Vê se de repente não é na hora que ela entra, Celinha, e me sinaliza. Se na hora que ela entrar, o som vai ficar ruim, tá? Silvana Poderosa, tudo bem, amiga? Boa noite. Tô esperando a Isabel chegar, minha poderosa do Segurança Alimentar e Nutricional. Ó, Vivi, Fadel, lindona, poderosa, muito obrigada. Então, a Isabel agora vai tá entrando aqui. Vamos ver como é que vai ficar o som, tá, gente? Aqui. Eu acho que agora melhorou. Melhorou? Sim, bastante. Eu acho que era o teu celular mesmo, que estava com problema no áudio. Beleza, tô segurando ele agora. Amiga? Então vamos lá. Vamos lá. Você perguntou quando foi que você me conheceu, né? Quando eu estava no departamento. A gente se conheceu exatamente porque você foi lá na Secretaria de Comunicação pedir algum tipo de assessoria na situação de comunicação lá para poder estar divulgando o departamento, não foi? Isso. Dessa? Isso já tem tempo, né, amiga? Já, deve ter uns 10 anos, eu acho. 2001, por aí, não foi? Eu não lembro. 2001. Pois é, então, mas enfim, vamos lá. O departamento, ele existe desde 2005. Ele foi criado em 2005. Então foi 2006. O departamento existe desde 2005. Eu estou no departamento desde 2010. Então, a gente se encontrou depois disso. Mas, 2010, então foi isso. É porque tem tanto tempo de secretaria que eu já perdi até a noção. Então, mas a história de segurança alimentar em Duque de Caxias, ela começa justamente com uma mobilização da sociedade civil, né, liderado por Dom Mauro Morelli, uma época que havia uma grande preocupação, uma preocupação maior ainda com a desnutrição materno-infantil com as crianças, né? Hoje a gente continua preocupado com a desnutrição, mas paralelo a isso a gente também está preocupado com a obesidade, que são as duas faces da insegurança alimentar, porque a gente entende que a obesidade também é um problema alimentar e também por dificuldade de acesso a alimentos de qualidade. E então Caxias teve todo um movimento de identificar crianças com baixo peso, levantou esses dados e foi quando deu o início ao Portal do Crescimento, o primeiro Portal do Crescimento, 2003, sim. em Jardim Anhangá, no Amapá, o primeiro Portal do Crescimento no Amapá, e depois foram chamados de CAIC, né? CCAIC, que são 7 hoje e estão sob o comando da Secretaria de Educação. Até hoje, essas unidades funcionam de forma diferenciada das outras creches, né? A entrada das crianças depende de uma avaliação nutricional para ver se essas crianças estão dentro do perfil, né? Para poder conseguir a vaga, e tem uma alimentação diferenciada para que elas recuperem esse peso e essa estatura adequadas para a idade. E nós, então continua até hoje Caxias tendo essas unidades, o que a gente chama de um equipamento de segurança alimentar diferenciado na política de SAM no país como um todo. A história foi sendo marcada por alguns equipamentos de segurança alimentar muito tradicionais, banco de alimentos, restaurante popular, agroindústria, cozinha comunitária. Infelizmente, a gente ainda não tem nenhum desses equipamentos em Duque de Caxias. Nesse momento, o restaurante popular, que está sob o comando do Estado, está servindo, né, refeições no estilo delivery. As refeições já chegam prontas e são entregues para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Elas não estão sendo confeccionadas na estrutura do restaurante popular, porque ele ficou fechado, desde 2017, então vai precisar reorganizar, reestruturar, e ele continua sob a gestão do governo estadual. Então, Caxias hoje tem os CAICs, como equipamento de segurança alimentar, e a Feira Popular da Agricultura Familiar.
por que que a gente diz que a Feira Popular da Agricultura Familiar é um equipamento de segurança alimentar? Porque, como eu estava falando, né, no nosso início, segurança alimentar é um conceito muito amplo. A gente está falando do acesso ao alimento, não qualquer alimento, um alimento de qualidade. Por que de qualidade? Porque é um alimento feito de forma agroecológica, sem veneno. É um alimento feito em harmonia com o meio ambiente. Então, quando a gente cria uma feira para o agricultor vender diretamente para o consumidor, a gente elimina o atravessador, né? Então, a gente já melhora essa Interessante, relação. A gente melhora essa relação do agricultor com o consumidor, porque passa a ser uma relação dialógica, a ser uma relação de conhecer, eu conhecer quem produz o que eu como, né? Interessante, Eu confiar no alimento que eu estou comendo, porque eu conheço quem planta, quem produz. Ele não chega pronto para mim, eu não sei como foi produzido. Tem até a possibilidade de eu visitar esse sítio, de eu saber como é que é produzido, de eu ir lá ver, né? Então, isso é uma relação que a gente espera cada vez mais estimular, né, numa nova forma de viver, em que a gente resgate essa relação do ser humano com a natureza, né? Entender que de onde vem o alimento, como ele é plantado, que água é essa que é utilizada, se foi usado, se não foi usado veneno. Então, a feira hoje, que a gente chama de equipamento de segurança alimentar, ela funciona toda terça. Nesse momento Shopping grandinho, não é isso? Na verdade, a gente tem agricultores de Caxias na feira da agricultura que funciona no Caxias Shopping. E a gente tem a Feira Popular da Agricultura Familiar que funciona na Praça Roberto Silveira. Ah, tá. Alguns desses agricultores, eles estão nas duas. Eles estão na feira do shopping, Caxias Shopping, e eles estão na feira da Praça Roberto Silveira. E também na feira da Economia Solidária, que é às sextas-feiras, também na Praça Roberto Silveira. Então, esse é um equipamento de segurança alimentar que a gente tem em Caxias hoje, né? Permitir que as pessoas comprem alimentos feitos pelo próprio agricultor e que tenham uma relação mais próxima com esse produtor de alimentos, né? Interessante. E aí no caso, está vinculado à Secretaria de Governo. Poderia, de repente, até pela educação, né? Ou pelo meio ambiente, ou pela... Na verdade, assim, a pauta segurança alimentar, ela foi muito forte no governo federal, quando existia o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, né? Lá em 2003, até pouco tempo. E no governo... Até pouco tempo, até quando a gente era feliz. Pois é. Pois é. Então, assim, no governo federal existia a estrutura para promover a política de segurança alimentar, que era o Conselho Nacional, como assessoria direta da presidência. Então, era ligado ao gabinete do presidente da República. E o DESANS, Departamento de Segurança Alimentar, e o Conselho de Caxias foram criados à luz dessa estrutura do governo federal. Nós também precisamos de ter no município instâncias para colocar a política de segurança alimentar para funcionar, ligadas ao gabinete do prefeito. Então, a lei foi criada, na época, colocando tanto o DESANS quanto o Conselho no gabinete do prefeito. E aí a gente tem uma relação muito próxima com o secretário de governo, né? Mas houve um período, numa gestão passada, que o DESANS foi colocado dentro da Secretaria de Assistência, que foi quando a gente escreveu o projeto para ter a feira, quando a gente pediu o recurso ao MDS, e na ocasião, quando a gente conseguiu realmente executar o recurso, colocar a feira para funcionar, a feira fica vinculada à Secretaria de Assistência, né? Porque o recurso veio do MDS, via Secretaria de Assistência, enfim. Então, atualmente, a maioria dos setores ligados à segurança alimentar no estado e em outros municípios, eles estão muito vinculados à Secretaria de Assistência Social. Mas há municípios que têm um setor de segurança alimentar, uma subsecretaria ou uma secretaria ligados à agricultura. Tem também ligados ao meio ambiente. Tem até ligados ao trabalho e renda, por exemplo. Por quê?
porque segurança alimentar é uma pauta intersetorial, né? Para É isso aí. eu falar que a pessoa precisa ter acesso ao alimento, ela precisa ter renda, ela precisa ter trabalho. Então, o departamento Sim, lógico. tem que trabalhar em conjunto com trabalho e renda, com desenvolvimento econômico. Para eu falar de políticas para o agricultor acessar, eu tenho que ter uma relação muito próxima à Secretaria de Agricultura, né? Para falar de hortas, que é um outro caminho excelente para a gente promover segurança alimentar, a gente tem que estar ligado ao meio ambiente. Então, e assim, eu acho assim, é o meu ponto de vista, tá? Eu vou falar aqui, eu não sei, de repente, para as pessoas também, se quiserem até falar, não, eu acho que é bacana, deveria. Assim, porque é o que você falou, né? Tem várias vertentes aí a segurança alimentar. E aí ela pode ser trabalhada através de várias secretarias, né? Em parceria. E eu vejo assim, tipo, eu sou professora, eu dou aula, minha escola tem um terreno maravilhoso. Ali poderia ser feita uma horta comunitária onde as crianças trabalhassem esses legumes, essas verduras, as hortaliças e tal, mas que tivesse também um acompanhamento de um departamento específico daquilo. E aí, eu acho que o Desans, nesse caso, poderia atuar, inclusive, nesse sentido. Eu não sei se eu estou falando besteira ou se, de repente, poderia Não, acontecer, entendeu? E a mesma coisa... não, você não. Peraí, rapidinho. A mesma coisa poderia acontecer, vamos supor, nas escolas que são, assim, em áreas rurais, de você trabalhar aquela comunidade escolar com... né? Aí, no caso, porque já tem os agricultores, né? Mas fomentar, incentivar para aquelas pessoas daquela área rural, tal, através da própria escola, pudesse mobilizar algum tipo de agricultura para eles mesmos produzirem os alimentos e até mesmo se beneficiarem com isso, né? Eu não sei, de repente poderia... Vocês já fizeram algum tipo de projeto nesse sentido? Já apresentaram para o prefeito ou para a Secretaria de Educação? Já, Já foi feito? já, já. Nós já escrevemos um projeto que nós chamamos de do campo à mesa, chamamos de a horta é nossa, enfim, nós já fizemos alguns movimentos para fazer hortas nas escolas, junto ao Departamento de Projetos da Secretaria de Educação, junto também com o meio ambiente. Estávamos perto de colocar uma horta suspensa numa escola em Xerém, chegamos a visitar, chegamos a organizar tudo, montar com a equipe pedagógica como seria o trabalho pedagógico dessa horta, junto com o meio ambiente. Mas aí, devido à pandemia, a gente não conseguiu dar continuidade. Tá. Essa horta seria implementada em 2020. Mas muito antes da pandemia, Já tem caminho andado, então. na verdade, Caxias tem horta escolar, muito conduzida de forma independente, né? Pela direção, pelo porteiro, pela comunidade. Então, tem uma horta na creche Tabuleiro, que é uma horta maravilhosa, que funciona há muitos anos. Tem horta numa outra escola em Xerém, se eu não me engano, Coração de Jesus, não vou lembrar agora. Tem algumas hortas funcionando em algumas escolas. Teve recentemente, antes da pandemia, um projeto da UFRJ também com hortas nas escolas. Mas enquanto assim, um projeto para o município inteiro, para todas as escolas, precisaríamos ter uma estrutura maior, né, para poder visitar essas hortas. Recentemente nós visitamos uma horta de um caíque em Xerém, que as professoras fizeram um canteiro para cada turminha. E aí deu muita formiga. E aí a gente foi fazer uma análise do solo, a gente levou para a universidade rural, porque tem uma agrônoma que trabalha comigo no Desans, ela levou amostras do solo, da planta para rural, para analisar. Então, assim, é preciso realmente ter um acompanhamento maior, né? Mas o principal, que eu acho que a horta ela é muito potente enquanto estratégia pedagógica mesmo, é do reaproximar as crianças, os adultos dessa escola com a natureza, né? Porque nos fizeram acreditar que é mais confiável um produto embalado com um rótulo bonito de uma grande empresa, né, que faça muita propaganda,
propaganda no horário nobre, 8 da noite no domingo, junto do Fantástico. Então a gente foi sendo levado a acreditar que produtos embalados de grandes empresas é que são confiáveis, né? E a manga da mangueira do quintal da vizinha passa a não ter muito valor, não né? presta, Então, o alimento em Duque de Caxias a gente tem uma produção natural de muita jaca que chegava a estragar. Eu visito muito a área rural, Piranema, né? E nós fizemos uma vez um projeto junto ao FRJ de ajudar as agricultoras daquela região a congelar. Então elas aprenderam a congelar e a fazer compotas de jaca, de banana e de goiaba. Ah, legal. E então você pode usar aquela jaca que cai em grande quantidade só durante 3, 4 meses. Se você congelar, você pode fazer compota o ano inteiro, né? E tantas outras receitas que dá para fazer com jaca. Eu falo muito de jaca porque foi um dos alimentos que eu mais comi na minha infância, que eu morava em Duque de Caxias. E depois que eu saí de Caxias, eu não consegui achar jaca em lugar nenhum. É Que impressionante. engraçado. Teve uma reportagem esses dias que de algum país, alguma coisa, que assim, a matéria-prima daquele local lá é jaca. Eles fazem todo tipo Tudo de com jaca, comida né? com jaca. Sim, Super interessante. a jaca ela é uma base boa para fazer tanto pratos doces como pratos salgados, Salgado. Eu né? nunca experimentei fazer salgado com jaca, mas eu vou tentar, porque a jaca é muito gostosa, né? Sim, é uma delícia. E tem diferentes jacas, né? Tem a jaca mole, tem a jaca dura, enfim. Jaca-pau é Isso. maravilhosa. Ai, ai. Então, assim, a horta ela realmente funciona como uma estratégia pedagógica muito interessante para a gente trabalhar uma série de questões, né? Trabalhar a educação alimentar nutricional, trabalhar essa nova relação com o alimento, porque ao mesmo tempo, como eu falei, né, a gente tem 10 milhões de pessoas hoje passando fome no Brasil, de acordo com os estudos que foram feitos em 2018. O que se tem relato, né? Fora os que não se tem, né? A gente imagina que, né, na área de epidemiologia nutricional, a gente imagina que esse número já aumentou muito mais em função da pandemia, né? Maior desemprego, menor possibilidade de escoar a própria produção. Então, mesmo os agricultores que continuaram a produzir tiveram dificuldade de vender, então tiveram muito desperdício. Enfim, então a gente acredita, infelizmente, que a fome hoje está atingindo muito mais pessoas. A gente vê o número de pessoas em situação de rua aumentou muito, né? Muita coisa. E a gente perdeu o hábito de plantar, a gente perdeu o hábito de consumir frutas, né? De árvores que antes a gente tinha em todo bairro, em toda rua tinha árvore e a gente foi perdendo esse hábito. Então, eu acho que a gente tem que resgatar muitos hábitos para melhorar a nossa relação com a natureza, para melhorar a nossa relação com o alimento, né? E dá também uma certa oportunidade das pessoas terem um outro caminho, de repente, né, a seguir, que é, no caso, você abre portas quando você trabalha a questão da terra, a questão da agricultura, essa coisa nesses lugares, né? E, infelizmente, a pessoa, por já morar num lugar muito distante, já não tem tanto acesso a muitas coisas. E aí é uma forma de você oportunizar aqueles cidadãos a terem o seu trabalho, a desenvolverem uma coisa bacana para que eles possam, né, sobreviver realmente daquilo. Deixa eu dar um Sim, alô a para a gente galera, tem uma. pra galera assistindo aqui, Tá, rapidinho. Deixa vai eu lá. falar aqui com o povo, que o povo já deu oi, já deu boa noite, a Celinha Queiroz. Celinha Queiroz, Silvana Lopes, Edson Edinho, Nath Rubim, Deise Barbosa, Tereza Cristina, Anastácia Barbosa, maior galera. Nossa, que Marinete legal! Souza. O nosso vereador Quinzé também já mandou aqui. Boa noite, poderosa, show! Adriana Alfradique, Tarcinho, Rosângela de Oliveira, Paulo Afonso, meu amigo que veio candidato a vereador aqui também. Entendeu? Lissandra Anjon. Gente, obrigada aí por vocês estarem nos acompanhando.
E é assim, né, que a gente consegue estar levando algum tipo de informação, porque a gente precisa fazer alguma coisa, né? Tipo É, assim, eu achei esse insight meu, assim, de tipo, vou fazer a prosa com os meus amigos, porque eu tenho vários amigos poderosíssimos. E eu falei, cada um no seu, né, na sua área, colocar pra gente, contar um pouco da sua história, contar também como que se trabalha. Aí você veio dessa questão da alimentação sustentável, né? Essa coisa toda. Então, eu acho assim, super bacana. Eu acho que a gente tem que. O que a gente pode aprender e o que a gente pode levar, né? Para que possam também ter um conhecimento. Mas eu manda achei ver, essa fala sua aí, amiga. ideia magnífica. Eu achei a sua ideia magnífica. Prosa poderosa, porque a gente ficou realmente muito impactado, né, com essa pandemia, com o fato de ter que ficar em isolamento social, reduzirmos muito as nossas atividades. Eu me lembro que nós tínhamos um planejamento de fazer rodas de conversa toda semana na Praça Roberto Silveira, na feira, porque nós fizemos algumas e foi muito Bacana. bacana. A gente começou a falar, teve uma das mulheres que tem, né, atividade na feira, elas fazem pães caseiros e levou forninho para a praça e ensinou a fazer pão caseiro usando aipim dos próprios agricultores que também vêm Ai, dali que na praça. delícia. E aí a gente começou a fazer muita roda de conversa com uma outra agricultora que é a dona Neuza, que trabalha com temperos, que ela planta, ela vende mudinhas. E a gente falou, nossa, é esse o caminho, vamos fazer roda de conversa na Praça Roberto Bacana. Silveira É toda semana. interessante. Aí fizemos algumas, veio a pandemia. Então a gente ficou Aí essa pandemia, vou te muito falar, né? impactado, Mais uma morte na causa, a gente. gente ficou muito impactado porque estava com esses projetos, né? Mas e aí quando vem a possibilidade de fazer lives, de fazer roda de conversa, qualquer, né, outro nome que a gente queira dar, usando essa Uhum. tecnologia, que ainda bem que a gente tem essa tecnologia no meio da É pandemia, né? verdade. Seria muito pior se a gente não tivesse acesso à Com tecnologia. certeza. E você cria a prosa poderosa, eu achei o máximo a ideia, porque realmente essa possibilidade de compartilhar saberes, de compartilhar experiências, eu acho que é muito rico, né? Às vezes a gente trabalha tanto tempo só num espaço e não conhece os outros atores do município, não conhece as outras pessoas que também trabalham ali, Exatamente. que também contribuem para o desenvolvimento daquele lugar. Então é muito bom. Eu andei ouvindo algumas lives que você fez, achei muito bom com a que você fez sobre com defesa civil, né? Que falava É de o do desastres. Isso, coronel. isso. Pô, Caramba! Gente, ele vai me matar se ele estiver assistindo. A pessoa que eu esqueci o nome dele. eu ia falar, mas eu também fiquei, não vou correr o risco Silva de. Costa. Silva É, Costa. isso, eu não queria cometer a gafe de falar errado. Mas eu achei muito interessante porque a gente percebe, né, nessas andanças, que apesar da gente estar na era da tecnologia, há ainda muita dificuldade das pessoas terem acesso às informações de qualidade, né, as informações corretas, porque Exatamente. fake news é impressionante, elas circulam muito rápido, mas as informações Amiga, corretas só não. pegando um ganchinho do que você está falando aí, outro dia eu estava conversando com uma amiga minha, eu falei, amiga, olha só, eu acho assim, o objetivo do Prosa Poderosa é poderoso, porque é aquela coisa de levar mesmo informação, de assunto sério. E que, assim, graças a Deus, a gente tem vários amigos, então tem audiência, as pessoas assistem, depois assistem, de repente, depois, às vezes não assistem na hora e tal. Mas eu falei para ela, eu vou fazer uma baixaria poderosa, porque se fizer baixaria poderosa, vai ter mais de 1.500 assistindo. Porque o povo gosta de uma fofoquinha, não é, amiga? É impressionante. De uma mentira, de uma coisa De absurda, uma né? Aí mentira, exatamente. viraliza. Aí, por isso que as Aí fake viraliza. news, por isso as fake news propagam, porque nego inventa, fulano fez isso, o cara nem sonhou de fazer aquilo, mas fez porque virou verdade, porque todo mundo passa, vai repassando e acaba virando uma verdade mentirosa, né? Complicado, É fake news é muito complicado. muito complicado. Acaba sendo um linchamento moral, né, de pessoas e de pautas importantes para o desenvolvimento
da humanidade como um todo, né? Agora, por exemplo, da vacina, tem tanta fake news já que é absurdo. Mas, assim, voltando para o nosso tema, né? É ridículo, né? Mas É enfim. absurdo. Eu fico pensando, será que as pessoas estudaram biologia mesmo um dia na vida? Ou só fizeram a prova para passar, sei lá. Mas ou foram aprovados sem entender o que é uma célula, o que é um Não DNA, o que é? é um RNA. Mas, assim, quando a gente fala de segurança alimentar, a gente está falando realmente disso, né? De uma nova relação com o alimento, né? Uma relação mais sagrada. Porque quando você joga, por exemplo, a palavra desperdício no Google, vai vir imagens de pessoas descarregando o caminhão, jogando tomate, assim, aqueles quilos de tomate, toneladas de tomate, um em cima do outro. Toneladas. E ali você já tem uma perda enorme, né? A gente tem alguns estudos que fazem uma estimativa de que a gente desperdiça um terço de tudo que a gente produz. Então, a estimativa é que a gente desperdiça 30%, mais ou menos, de tudo que a gente produz. E aí eu costumo dizer, bom, a gente precisa fazer o dever de casa, ensinar as crianças e os jovens, porque a minha esperança está nas crianças e nos jovens. Eu acho que alguns adultos já estão Já tão, estão perdidos. já estão tão automatizados, né? Já estão tão automatizados que fica mais difícil. Não que seja impossível, mas eu acho que a gente tem que investir muito em formar pessoas que tenham uma relação diferente com o alimento, uma relação diferente com a natureza, né? Entender que a gente está hoje podendo usufruir é porque no passado nossos antepassados tiveram uma relação melhor. Não poluíram tudo de uma Com vez, certeza. não É, desgastaram tudo, né? Houve muita solidariedade. Quem achou a fonte de água chamou os outros para beber. Quem caçava dividia com os outros, até porque não existia geladeira, não existia como fazer estoque. Então, acho que a é. gente tem que voltar um pouco à história dos nossos antepassados e entender o que eles fizeram, né, para a natureza ser usada sem ser destruída. Então, ir aos conhecimentos indígenas, ir aos conhecimentos dos quilombolas, tem muito conhecimento para a gente estar acessando. E a gente aplicar hoje. As hortas, elas não precisam ser só em áreas rurais, né? Na verdade, no município do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem uma política de agricultura urbana com um grande apoio de vereadores, tem uma frente parlamentar para a agricultura urbana, porque o município do Rio não tem uma área considerada área rural, né? O plano diretor não diz que tem área rural, a gente tem uma grande área urbana, mas é possível. Rural não tem? Aquele Não, lado lá de Campo Grande, eu acho. Aquilo lá já não, não era nós, mais. nós identificamos como sendo, né, a gente pode dizer aquilo ali é rural, aquilo ali é urbano, mas eu digo no documento. Mas a gente precisa ter produção em qualquer espaço, em qualquer pequeno quintal ou em hortas suspensas é possível produzir, né? E as escolas são espaços muito potentes para produzir alimentos, assim como outros equipamentos. O meu sonho é a gente ter centros de referência de segurança alimentar. Como assim? A gente ter, Bacana. a gente ter no mesmo lugar um banco de alimentos, uma cozinha comunitária, uma horta e a gente fazer compostagem, né? Então a gente vai ter lixo zero, porque tudo que a gente conseguir de doação, seja dos agricultores, seja dos restaurantes, seja das empresas, das indústrias, o que a gente conseguir de doação, a gente vai direcionar para abrigos, para famílias em situação de vulnerabilidade. A gente vai poder fazer, por exemplo, aula de panificação, né? Aula de aproveitamento total de alimentos, oficinas culinárias, né? Fazer oficinas culinárias usando totalmente o alimento. E o pouco de resíduo que a gente tiver, a gente tem como fazer compostagem para plantar mais, para, né, usar na própria plantação, na própria horta desse lugar. Seria um sonho. E Caxias tem potencial para isso, tem, né, um território muito grande, tem agricultores com muita experiência. Caxias produz muito aipim, produz ovos, produz muitos Pois é, alimentos. nada impede da gente sentar e desenvolver um projeto e apresentar, entendeu? A gente aproveitar, de repente, alguns caminhos que a gente tem, possam encurtar para chegar ao poderoso chefão, mas, de repente, a gente pode... eu acho que
Que ótimo, eu já tenho um projeto escrito. Então, a Então, gente mas pode assim, tentar viabilizar isso, amiga. Eu a acho gente, que não é impossível, não, tá? não, com certeza Não é não. não. E hoje, até por causa da pandemia, é mais urgente do que nunca, né? Porque Sim. a gente está com muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas sem conseguir acessar o alimento de qualidade. Então, trabalhar, Nossa, seria o máximo, né? A gente tra- poder atender essa população, né? exatamente. Caramba, A gente, nossa, eu fiquei a até gente arrepiada agora. a gente poder unir, né, os diferentes saberes. A gente tem muitas pessoas no município que podem ajudar, os próprios agricultores podem fazer essas oficinas e, Sim. enfim. Então, assim, a horta ela realmente é muito potente. Eu me lembro de uma nutricionista amiga minha que ela montou uma horta no prédio que ela morava, numa reunião de condomínio. Ela começou a falar de horta, de tempero, de alimento orgânico, e as pessoas se interessaram, e a reunião do condomínio culminou na elaboração de uma Uhum. horta do condomínio. Cada um ficava responsável em cuidar da horta, tipo, a cada 2 meses era o dia daquela pessoa. Ela fez um cronograma. Então, Aham, interessante. não ficou pesado para ninguém, porque qual o maior problema da horta? É a manutenção, né? É você ter que ficar cuidando, ter que ficar regando. Então, na escola, a gente tem uma limitação que é fim de semana, feriado, recesso do meio do ano, férias de dezembro e É, janeiro. Quem vai cuidar dessa horta? Se as crianças não vão estar, né? Se a comunidade não vai estar, vai ficar na mão de uma pessoa só, aí fica sobrecarregado. Mas se for um projeto que a comunidade abrace, e você fizer um cronograma, uma pessoa vai ter que ir lá uma vez na semana ou uma vez no mês, então você consegue, né? É que é precisa ter interessante. realmente esse olhar coletivo, né? De que não é de ninguém, a horta não é de ninguém, a horta é de todos. É de todo mundo, é isso aí. Isso, É, exatamente. interessante. E aí, né, nesse sentido, você direcionar esses alimentos realmente para as famílias mais vulneráveis, né? Cara, Sim. é. E você, Não posso falar é, expressão aqui, porque é do, entendeu? e Tipo você Isabel. também trabalha Isabel. e você trabalha a questão de aprender a comer novos alimentos, né? Porque a gente hoje, infelizmente, chama de comida infantil coisas que não deveriam ser dadas para criança, que eu não chamo de comida, né? A gente tem o guia para a população brasileira, o guia alimentar para a população brasileira, que é um guia reconhecido internacionalmente porque ele traz um novo olhar para a classificação dos alimentos. Aquela classificação que a gente aprendeu lá atrás de alimentos construtores, alimentos reguladores e alimentos construtores, reguladores e os carboidratos energéticos. A gente já não usa mais essa classificação. Agora a gente usa uma nova classificação, que é alimentos in natura, minimamente processados, processados e produtos ultraprocessados. A gente nem chama de comida. Então, sabe aquele macarrão instantâneo com aquele pozinho e Menina, adoro aquilo. não precisa ficar. Já tem um bom tempo que eu não como, Ah, mas que eu bom, que gosto. bom. É. E aí a indústria, ela sabendo que os ingredientes que ela coloca e que a nossa avó não teria na cozinha para utilizar, ela não reconheceria como comida, né? Aquele monte de nome que parece remédio, que parece substância de inseticida. Se você olha, se você olha o É, rótulo dos produtos ultraprocessados, é um monte de letrinha, um monte de número que é aquilo? Que mal que faz para o nosso corpo? A gente já sabe que faz muito mal, porque a gente já tem estudos mostrando que quanto mais consumo de ultraprocessado, mais doenças crônico não transmissíveis. Que doenças são essas? Diabetes, hipertensão, doença do coração, a obesidade, né? até o próprio câncer, né? Que diz que câncer é Exatamente. muito relacionado a essa questão de alimentos Sim, sim. O menor consumo de ultraprocessados. comida, o menor consumo de comida de verdade, que são os produtos in natura e minimamente processados, a gente deixa de ter uma proteção natural do corpo, né? E o maior consumo de ultraprocessados ataca mais o nosso corpo e forma um processo inflamatório mesmo, né? Então, assim, se a gente faz horta nas escolas, se a gente faz educação alimentar nutricional nas escolas, porque não basta ter o alimento para a criança comer. Se ela não cria o hábito só porque o alimento está ali disponível.
Para criar o hábito, ela precisa provar pelo menos 10 vezes, em diferentes consistências, diferentes preparações. E se ela estiver muito habituada ao biscoito isopor, né, que é aquele biscoito cheio de tinta, aquela coisa muito baratinho, se ela tiver muito um cheiro horroroso, o paladar já está viciado. Né? Até mesmo o biscoito maisena, que a gente acha que é super inofensivo, porque pode dar para um bebê que ainda não tem dente, na verdade ele é um ultraprocessado. E ele atrapalha essa identificação, né, de diferentes sabores. E quando a criança começa a comer uma fruta, um legume, ela tende a recusar, porque ela já está muito acostumada ao sabor do ultraprocessado. Seja o biscoito, seja a gelatina, seja a pipoca de micro-ondas, seja o macarrão instantâneo. E as pessoas tendem a achar que basta não usar o pozinho do macarrão instantâneo, que está tudo bem. Quando, na verdade, não. Né? O problema da massa. A massa também tem outras substâncias, tem sódio, tem a substância que faz com que ele cozinhe mais rápido que o macarrão normal. Né? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado no uso de produtos, não é para não usar nunca, mas é para usar muito eventualmente, realmente numa situação de emergência. No dia a dia, o ideal é a gente lançar a mão do que a gente chama de comida de verdade. Né? O bom e velho arroz com feijão é a melhor combinação que existe. E uma saladinha de legumes. E uma saladinha de legumes, exatamente. Né? Então, assim, esses... com azeite e alho raladinho. Show, perfeito, adoro. Esse hábito, ele pode ser criado em casa, na escola, se a criança tiver a possibilidade, né, de botar a mão na comida, tiver a possibilidade de ajudar a preparar. Em geral, a gente afasta a criança da cozinha. Aqui não é lugar de criança, né? É perigoso. Então, a criança não vai tendo o hábito de ver as pessoas cozinhando, não vai tendo o hábito de sentir cheiros diferentes, de pegar em coisas, texturas diferentes, e de repente aquilo está pronto no prato dela, então não faz muito sentido ela comer. Né? E ao mesmo tempo ela tem fácil os pacotes de biscoito, o mercado não é bobo, coloca tudo na altura da criança, né? Eles são terríveis. Eles são terríveis. Eu acompanhando alguns estudos sobre propaganda e marketing na alimentação, me chamou muito a atenção a estratégia que eles usam para aqueles sucrilhos. O personagem, o olhar dele é para baixo, que é para ele ter um contato direto com a criança. Já o personagem do cereal para o adulto, sem açúcar, o olhar é para cima, que é para ter contato direto com o adulto. Então você vê como é que eles já fazem pensando realmente, né, em capturar esse consumidor. Né? A criança é um consumidor em potencial, porque ela diz eu quero, ela chora, e o adulto está com pressa, e o adulto quer sair logo dali, e acha que por que não, né? E acaba comprando, e depois que começa a consumir, vira hábito. Então, se a gente puder protelar a entrada de produtos ultraprocessados na alimentação infantil, melhor. Né? É leite materno, é comida de verdade, é o máximo possível de alimentos naturais, quase nada. Eu vejo pelas minhas netinhas, né? Pois elas são muito fofas. Elas nasceram muito. 2 ratinhas, né? 2 ratinhas. É mesmo? Agora, é porque elas nasceram antes do tempo, antes de completarem 9 meses, que eram gêmeas, né? Gêmeos, aí teve que, Parto gemelar, às vezes, A mais raquíticazinha, menina, ela tá ficando uma bolinha e tudo só leite. Agora que elas estão experimentando frutinha, aquela coisa toda, tá entrando com alimentação, né? Aí a Marcela faz lá a comidinha pra elas, mas só na água, aquelas paradas todas. Sim. Mas, menina, elas estão 2 bolinhas. Impressionante, só com leite materno. Como é que pode, né? Que bacana. É muito poderoso. Eu sou suspeita para falar de leite materno, porque eu amamentei o primeiro filho até 3 anos e meio, já grávida do segundo filho, eu parei de amamentar o Arthur, e o segundo filho também mamou bastante, até 1 ano e 2 meses. Mas, sem dúvida, a gente precisa, quando fala de segurança alimentar, a gente não pode deixar de falar. A promoção do aleitamento materno, esse eu me lembro que já no Desães, agora nessa última gestão, agosto é o mês que a gente chama de agosto dourado, é o mês que todo o país faz ações para promover o aleitamento materno. E
E aí eu pedi para eu fazer a palestra para o curso de barbeiros. Aí, Isabel, você quer falar de amamentação para o curso de barbeiros? Como assim? Falei, justamente porque eu quero que os barbeiros apoiem suas esposas, suas filhas, suas irmãs, qualquer mulher da casa que tiver, né, amamentando, que eles entendam a importância da amamentação e que eles possam apoiar essas mulheres. Porque a gente, às vezes, direciona muito aquela atividade de educação alimentar adicional, para falar de alimentação saudável, a gente direciona muito para a mulher. E aí, se ela teve dificuldade para amamentar, a culpa é dela. Mas tem toda uma sociedade que não está apoiando. Né? A avó da criança, o tio, o padrinho, o avô, todos devem apoiar. A mesma coisa em relação à criança gostar ou não gostar de alguns alimentos. Ah, foi a mãe que não ofereceu. Cadê a mãe dessa criança? Como se fosse uma função só materna. E na verdade não é, né? É a função da sociedade. Ensinar tudo, inclusive a comer melhor. Então, foi muito bacana fazer atividade para os homens. Eles ficam um pouco sem graça, né? Mas a gente vai levar. E aí, amiga, mas me fala mais aí. Aí, no caso, essa feira que vocês fazem lá, esses agricultores, eles são lá de Xerém? Sim, nós temos... Normalmente, eles são todos lá de Xerém? Caxias? Não. Caxias tem agricultores no Tabuleiro, no Capivari, em Xerém. Em outros distritos também. Tem agricultor no município todo. Só que a maioria dos agricultores ainda está na lógica mais antiga de vender na porta de casa para um atravessador, né? O que a gente, na política de segurança alimentar, vem tentando desestimular. Por quê? Porque esse alimento acaba saindo num preço muito baixo para esse agricultor, ele recebe muito pouco e esse atravessador acaba muito mais em cima dele. Revendendo por um preço muito maior. Ah, mas ele é que foi lá na propriedade, ele é que tem carro, ele também tem seu custo. Tem, mas a gente observa que o maior trabalho, né, que é o trabalho de cuidar do solo, que é o trabalho de plantar, de ficar no sol, né? São muito explorados. Então, a gente precisa de políticas que incentivem a comercialização direta, seja na feira, seja por cestas agroecológicas. Aqui no município do Rio, a gente já tem muitas cestas agroecológicas, sites que a gente consegue comprar e que a gente sabe que é do agricultor direto para a gente, porque eles estão organizados em coletivos, né? Eles fizeram associações, coletivos. Em Caxias a gente ainda não tem essa organização coletiva, eles ainda trabalham muito de forma individual, mas é importante que eles possam ser trabalhados, né? Que eles possam ser preparados para trabalhar numa associação de agricultores, para trabalhar de forma mais cooperativada, para ter uma agroindústria, por exemplo, e poder fazer um processamento mínimo, um descascar o aipim, em congelar uma polpa de alimentos, para dar um tempo maior, né, de prateleira, que a gente chama, para ter mais tempo para vender. E o circuito curto de alimento, que é do produtor direto para o consumidor, quer dizer, no mesmo município ou na mesma região, por exemplo, se a gente juntar agricultores de Caxias, Nova Iguaçu, Nilópolis, São João de Meriti, Baixada, né? E a gente tiver um entreposto, tiver uma agroindústria, tiver um espaço, como se fosse uma pequena Ceasa, a gente tem como colocar esses agricultores para estarem levando seus alimentos para o mesmo lugar e desse lugar a gente redistribui. Isso ainda é um circuito curto comparado aos circuitos globais, né? Que vêm de outros países ou que vêm de outras regiões do país. O circuito curto ele é muito importante porque esse alimento chega com mais qualidade na mão do consumidor, né? Porque você polui menos, porque quanto mais caminhão, mais poluição no ar. Você gasta menos combustível, né? Gasolina, óleo diesel, enfim. Então, o circuito curto ele é hoje também uma política de segurança alimentar e uma política de melhoria climática. Né? Ainda tem aí uns terraplanistas que não acreditam na questão climática, mas ela existe e ela está cada vez mais séria. Mas a gente tem assim, muitas possibilidades, né, de ter uma virada, sabe? Uma virada na humanidade, entendendo que não existe desenvolvimento se ele não for sustentável. Ele tem que ser sustentável em todo o seu processo.
Com certeza. Desse jeito. Desse jeito. Então, assim, os nossos agricultores em Caxias, eles estão hoje, a maioria ainda vendendo diretamente por um atravessador, né? Até porque são poucas pessoas na família, não tem carro, ou ele planta ou ele sai para ir vender, né? Para ir para a feira. E alguns agricultores já participam do que a gente chama de comercialização direta, a feira do shopping ou a feira da praça. Até café, né? Eles produzem lá, né? Tem café lá do pessoal lá de Xerém, de Xerém. Infelizmente, a gente perdeu o nosso grande agricultor de café, que era o seu Tatão. Ele faleceu, Ah, tadinho. não tem muito tempo. E o que mais me chamou a atenção, eu conhecia o seu Tatão há uns 10 anos, eu acho. Eu comprava o café dele toda semana. Gostava de comprar para doar, para dar de presente para as pessoas que eu Sim, conheço. é legal, é. Café é o meu vício. Mas quando ele faleceu, me assustou muito, porque ele era muito novo. Ele tinha 50 e poucos anos e aparentava ter muito mais. Né? Então a gente vê o quanto que é dura, né, a vida de um agricultor. Fica muito tempo no sol, muito exposto, e deveria receber muito mais por isso, né? Porque se eles não produzirem, a gente não come, né? Apesar da gente ter É o tipo de função que deveria ser valorizada, com muito certeza. mais valorizada. Realmente. É. Tipo assim, eu tenho uma loucura, maior vontade de fazer uma horta aqui em casa. Eu até planto, mas não cuido, não tenho saco de ficar jogando água, não sei o quê. Quer dizer, você tem que dar valor a essas pessoas. Sim. Qualquer tipo de serviço, né? Sim. Você tem que valorizar, porque aquilo que você não faz, você tem que pagar bem aquele que faz. Sim. Eu penso assim, entendeu? Tem que ser pelo menos justo. Eu costumo dizer que nenhum de nós seria capaz de viver sozinho, porque tudo que a gente consome, do pãozinho de manhã cedo ao ar-condicionado que a gente usa, a gente não produz tudo isso, né? A gente precisa que alguém produza, a gente precisa de cadeias de produção, tanto do alimento, quanto da roupa, quanto dos eletrodomésticos. Então, nós somos coletivos, necessariamente coletivos. E, apesar disso, a gente tem uma cultura do individualismo, né? A cultura do minha liberdade, eu mando na minha vida, eu faço como se fosse possível viver sozinho, né? Se todos os agricultores adoecerem de uma vez, a gente vai passar fome, né? A gente vai passar fome se todos adoecerem de uma vez. Então a gente tem que estar preocupado, sim, se a vacina vai chegar para os agricultores, se a água que eles têm acesso é uma água de qualidade, né? A gente tem que estar preocupado com essa liberação absurda de agrotóxicos que o governo federal atual está fazendo, porque são agrotóxicos que fazem mal para a gente, estão no alimento, fazem mal para a gente, e fazem muito mal para quem está utilizando na lavoura. Para quem está utilizando, né? Pois é. Então, quando a gente fala a preocupação com os agrotóxicos, é porque contamina o alimento, contamina o solo, mas também porque contamina o trabalhador rural. E a gente tem algumas políticas públicas que o agricultor pode acessar, que é vender para o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? Existe uma lei, tem que ter pelo menos 30% da agricultura familiar dentro do PNAE. Então, se o PNAE daquele município, daquela região, tem 1 milhão para usar, 30% desse valor tem que ser utilizado comprando alimentos da agricultura familiar. Isso é uma forma que o governo federal, há anos atrás, né, a política de segurança alimentar entendeu que seria uma forma desse agricultor poder se organizar, né? Ele saber que ele vai produzir e que ele tem para quem vender, que não vai ter perda de produção, que ele não vai ficar lá numa feira o dia inteiro tentando vender e vai voltar para casa com os alimentos que estragam. Então, ele ter para quem vender e vender para o governo é a melhor coisa, porque vende para o governo, e a população é que come esse alimento, que recebe esse alimento, né? Então, para um agricultor saber que ele está vendendo um aipim, que o filho dele vai comer na escola, ou que o sobrinho, ou que um outro familiar vai comer na escola aquilo que ele produz, também promove uma autoestima, promove, né, muito bacana, uma outra relação. E um outro programa, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que também é um programa federal, é o recurso público para comprar o alimento do agricultor para fazer uma doação simultânea. Então, você compra do agricultor e doa para instituições que já trabalham com pessoas em vulnerabilidade. Ou você compra do agricultor para usar no hospital da cidade, ou para usar num presídio, ou para usar no equipamento, né, do governo. Que aí a gente chama de Programa de Aquisição de Alimentos. São algumas modalidades
que se o agricultor faz um planejamento de produção e ele sabe que ele vai ter para quem vender, o quanto que ele vai receber, enfim, isso melhora muito a vida do produtor e a nossa, né? Porque a gente recebe esses alimentos de qualidade. Então, tem muitas políticas públicas que são possíveis, que já são implementadas em vários lugares, né? O Banco de Alimentos, que trabalha diretamente com o SEASA e com outros doadores, para que a gente possa evitar essa perda de alimentos. Deixa eu te falar. Agora também, através dessa questão aí, né, que a gente até colocou de estar fazendo algum tipo de trabalho nas escolas com relação às hortas, à agricultura, né, nesses espaços rurais e tal. Mas teria que ter um gancho, acho que seria também bastante interessante, trabalhar diretamente com as crianças a questão da importância desse alimento, o que significa o alimento na vida das crianças, não é? Sim. Assim, de uma forma mais lúdica, para que eles possam... E existe algum tipo, nesse sentido, não? Com relação ao departamento, não. Não, Caxias não tem hoje. A gente chegou a fazer algumas oficinas na gestão anterior, trabalhando com as crianças, né, a questão da preparação do solo e a qualidade do alimento, que nutrientes que tinha naquele alimento, as crianças colhendo, sendo usado... Fazer nas escolas? Sim, a gente chegou a fazer. Mas a gente não teve estrutura para fazer em várias escolas, a gente não teve como dar continuidade. A gente fez na época em parceria com a Secretaria de Agricultura. Mas assim, a gente tem o projeto pronto, quais seriam as oficinas a serem feitas, né? Quais seriam as questões a serem abordadas. E a gente também pauta muito que a educação alimentar nutricional ela precisa fazer parte do projeto político-pedagógico da escola. É importante que todos os professores falem de comida saudável, falem de alimentação saudável dentro do seu conteúdo programático. Que não seja um dia só para falar de horta ou falar de alimento, né? Que esse assunto esteja sendo trabalhado de forma transversal. Então, isso já acontece em alguns lugares e acaba sendo mais natural, né? A criança ouvir sobre um determinado alimento. Ela saber que o ovo vem da galinha, ela saber da galinha morta e agora está no prato, porque muitas crianças não têm essa noção, né, de onde veio o alimento, como ele que tem alimento que fica por baixo da terra, que tem alimento que fica para cima. Então, tudo isso é possível trabalhar com as crianças e eu vejo, assim, como muito promissor esse trabalho, né? Eu acho muito importante fazer esse trabalho com crianças e jovens nas escolas. Não tem como falar que isso não é segurança alimentar, pelo contrário. Então, amiga, embora você já tenha esses projetos, a gente pode tentar viabilizar que eles possam ser realizados, né? Isso aí não custa nada a gente tentar, né? Claro, com certeza. A gente tem aí um leque de opções para trabalhar a segurança alimentar, né? Tanto para as pessoas em situação de vulnerabilidade, quanto para as pessoas que estão em... A gente fez uma horta suspensa, acompanhou, né? Uma horta suspensa da Secretaria de Meio Ambiente no Degase. E foi muito interessante os meninos que estavam lá em medida socioeducativa, né? Mexendo na horta, e depois a gente comeu todo mundo junto, aquele monte de alface, aquela couve, aquelas coisas todas. Foi muito bacana a culminância do projeto da horta suspensa no Degase. Então, assim, horta é um projeto, feira é outro, banco de alimentos é outro, cozinha comunitária, tem muitas possibilidades para trabalhar a segurança alimentar. Compostagem, né? Todos nós podemos fazer compostagem. Todos nós temos lixo orgânico, né? Resíduo orgânico, ato falho meu, não é para chamar de lixo, mas resíduo orgânico, porque na verdade aquilo ali está cheio de nutriente, né? E pode voltar para esse solo e recuperar esse solo que ficou muito desgastado, porque já plantou, já colheu. Então é possível fazer muita coisa na área de segurança alimentar.
Assim, para mim ainda o mais importante é atingir exatamente as pessoas menos favorecidas em todos os sentidos, né? Amiga, nós vamos botar esse troço aí para andar. Pode deixar. Vou perturbar o juízo do meu povo. Pois é. A gente começou com um movimento assim na classe média e na elite, falando muito de orgânico, né? Ah, o alimento sem agrotóxico, orgânico, feiras orgânicas, tem um circuito de feiras orgânicas no Rio que é muito bacana, mas acontece que quem tem acesso é quem pode pagar esse valor mais alto, né? E o nosso sonho é que todos nós possamos consumir um alimento Todos tenham orgânico, acesso. ou melhor, o agroecológico, né? Que todos tenham acesso. Porque quanto mais agroecológico a gente produzir, mais o custo vai baixar, mais acessível ele vai Deixa eu ficar dar um para alô, todos. deixa eu dar um alô especial aqui pro meu Gutenberg, ex-nosso deputado federal, tá aqui vendo a gente. Ele foi meu Valeu, boa professor. noite, doutor. Tudo bem? Boa Mas noite. Gutenberg foi meu professor. Ah, foi? Foi. Peraí, mas o Gutenberg Reis, o mais novinho, o irmão do Ah, Washington? não, pensei que você estivesse falando do Gutenberg, professor do. Tá, você vai falando Não. do deputado, desculpa. É porque não dá para eu ver quem está. Pois é, esse daí é um dos que pode estar, de repente, ajudando a gente aí a viabilizar esses projetos aí, ó, que você falou aí na nossa live. Bem Perfeito. interessante. Vamos botar para frente. Com certeza vai dar uma moral para quem tem necessidade, inclusive para ele, né? Até como parlamentar. Claro, Acho bem bacana também. com Mas é isso, certeza. amiga. Ai, legal estar falando com você. Adorei te ver novamente, matar a saudade. Como a gente conversava lá a respeito dessas coisas, né? Às vezes eu tenho muita saudade lá da secretaria, mas tô tranquila também, tô adorando onde eu tô atuando, né? Na área aí com os meus aluninhos lindos. E é isso. Ah, eu adoro as suas Agradecer. histórias com as suas crianças, eu adoro essas histórias. Teve uma criança Nossa, que tem tinha várias. dificuldade de falar, né? E aí você falou, ah, tudo bem, deixa. Empim. Empim, isso! Professora, eu trouxe empim. Trouxe empim para a senhora. Não é empim, garota. É aipim, assessora. Eu trouxe mandioca. Muito real, legal, muito emoção. legal. Mas, enfim. Amiga, quero muito te agradecer. Valeu muito essa conversa. Foi uma prosa realmente poderosa. Tirou, assim, várias dúvidas e abriu novos horizontes, assim, né? Da gente estar pensando melhor as nossas crianças. E aí é isso. Obrigada mais uma vez por você estar aqui comigo, batendo essa prosa maravilhosa. Eu que agradeço a oportunidade, eu acho que a gente tem que compartilhar mesmo conhecimento, experiência, buscar fazer mais pontes, né, do que muros, buscar fazer mais aliados. E eu queria deixar assim uma frase que é a regra de ouro do Guia Alimentar para a População Brasileira: descasque mais e desembale menos. Então, se a Interessante, gente viu? Descasque mais e desembalimento. Isso, se a gente entender que o produto industrializado ele tem que ser só emergencial, só naquele momento que, né, acabou a fruta, acabou o legume, não deu para comprar, ou estou com muita pressa, e tiver uma base alimentar de alimentos mais in natura, minimamente processados, a gente já vai ter mais saúde. Agora, então, com essa história de pandemia, né, a gente sabe que é preciso isolamento, que é preciso máscara, que é preciso higiene, mas é preciso também ter uma alimentação saudável, né? Uma alimentação saudável, mais rica em alimentos in natura. É isso. Linda, poderosa. Eu até botei uma blusa rosa, ó, porque você fez a arte rosa. Legal. Eu falei assim, eu vou... Vai, diga aí. Será que alguém tem alguma pergunta? Pois é. O pessoal está só assistindo mesmo. Cíntia Antônio, valeu, amiga, obrigada. Oi, poderosa. Anne de Sá, minha vizinha lá do condomínio. Josiane Santos e Gutenberg. Aí, gente, galera, valeu. Obrigada aí por vocês estarem aqui conosco, né? E tá compartilhando aí com a gente essa prosa poderosa. Com essa minha amiga poderosa, Prosa que é uma joia. Isabel Joia. Não tem trocadilho maior com o meu nome. Desse jeito. Amiga, muito obrigada. Valeu mesmo. Obrigada. Fica com Beijo. Deus. Sextou. E aquele anjinho? Boa noite.
E aí, Anjinho? Então, E o Anjinho? meu anjinho voltou para casa dos pais, graças a Ah, Deus todos voltou? lá melhoraram, né? Ah, E que aí ótimo. o meu caçula é que passou a ter alguns sintomas da Covid. Ele tem 11 anos e aí nós fizemos os quatro, eu, meu esposo, meus dois filhos, fizemos o teste hoje. Estou ansiosa para sair o resultado, mas se Deus quiser, vai ser não. Não há de ser nada. É isso Vamos aí. confiar. Poderosa. Boa noite, fica com Beijo. Deus. Valeu, tá? Você Obrigadão. A gente também. se Bom fim de fala semana para mais. todos. A gente se fala Sim, mais com para botar certeza. esses Vamos projetos falando. aí para fluir, se Deus quiser. Tá bom? Para frente. Isso. Beijo, Beijo. amiga. Tchau. Fica com Deus. Tchau.